sejam bem-vindos ao Trocando Ideias, que bom que estamos juntos. O tema da nossa aula de hoje é arte, história e favela. Você deve estar curioso. Como será que vamos fazer para juntar esse tripé aí e fazermos uma análise interessante e curiosa para você? Hoje falarei sobre o conceito de favela. Você já parou para pensar quando surgiu a primeira favela do Brasil? Por que existe esse nome? Por que chamamos de favela? Também vamos falar sobre a obra da Tarsila do Amaral. Vamos analisar o Morro da Favela, uma obra da Tarsila do Amaral pintada em 1924. A origem das favelas está associada à Revolta de Canudos. Mas como assim? Sim, a Revolta de Canudos. Em 1897, no início ali do período republicano, da República da Oligárquica, em que o Brasil está inaugurando um novo ciclo, um novo período, nós tivemos revoltas. A Revolta de Canudos é uma delas. O Antônio Conselheiro, que era um ex-padre, que ele se revoltou contra o sistema e ele passou a pregar contra a República e a favor da monarquia. Então ele era um monarquista, ele não concordava com a laicidade do Estado, ele não concordava que o Estado tinha que se separar da religião. Então o Antônio Conselheiro começou a pregar. Ele encontrou também um terreno bastante favorável. Foi um período em que nós tínhamos muitas pessoas em estado de extrema pobreza. Foi um período em que nós tínhamos muitos pobres, porque a abolição da escravidão havia ocorrido tempos antes, mas nós tínhamos uma quantidade muito grande de pessoas sem emprego, e era um período bastante conturbado, que esses discursos messiânicos eles ganharam bastante corpo. Tanto que o Antônio Conselheiro conseguiu reunir no sertão baiano 20 mil pessoas ao seu redor vivendo no sistema de comunidade ali, onde eles tinham tudo praticamente em comum. Então eles plantavam, eles colhiam, não pagavam impostos, tinham um modo de vida bastante específico. Bom, essa é a realidade de Canudos. Não dá para a gente entrar muito nos parâmetros, nos detalhes, porque esse vídeo ficaria bastante comprido, mas recomendo que você leia Euclides da Cunha, Os Sertões. Euclides da Cunha foi um jornalista paulista que cobriu a ofensiva final do exército contra o Arraial de Canudos, e que, ao cobrir, ele verificou que se tratava de um crime que precisava ser denunciado, então ele escreve Os Sertões, que é um livro denúncia. Bom, a batalha final de Canudos, ela foi bastante sangrenta, e havia em Canudos um morro que era coberto de uma planta, de uma vegetação espinhosa e que dava favos. Essa vegetação chamava-se favela, a planta que dá favos. Um favo, vem de fava, né? E essas favas eram bastante espinhosas e tinha um latex ali que irritava bastante a pele. Bom, essa é a origem da palavra favela, que vem de uma planta. Mas por que favela virou favela no sentido de habitação e de ocupação de morros? Acontece que os soldados, ao retornarem da Batalha de Canudos, eles foram procurar o Ministério da Guerra, porque quando eles foram alistados, eles tiveram uma promessa de que teriam casa própria, ganhariam uma casa própria caso eles vencessem a batalha. A Batalha de Canudos foi bastante difícil, a Guerra de Canudos foi bastante difícil, porque o exército não conseguiu vencer os manifestantes, os insurgentes ali de primeira. Então, após 3 tentativas fracassadas, é que o exército envia 10 mil soldados e fazem eles aniquilam completamente aquele povoado. O Antônio Conselheiro morreu um pouco antes dos soldados chegarem na batalha final, mas eles conseguem dominar e conter a situação. Retornando para o Rio de Janeiro, a promessa de casa própria não foi cumprida pelo Exército, muito menos pelo Estado, muito menos pelo Exército. Então, eles se reúnem ali no final da Avenida Presidente Vargas e eles vão reivindicar a sua casa própria. Acontece que não tinha casa própria, não tinha como reivindicar nada. Atrás do Ministério da Guerra havia um morro chamado Morro da Providência, que já estava sendo habitado por algumas pessoas, porque o Rio de Janeiro estava passando por um período de reestruturação e de um período de muitas reformas e muitas obras de infraestrutura para alargar as ruas. Então muitos sobrados ali da região central foram destruídos e as pessoas foram obrigadas a se abrigarem em morros. E, sobretudo, ali no Morro da Providência. Esse foi o primeiro morro a ser abrigado. Os soldados, vendo que não havia providência nenhuma do exército, eles se deslocam para o Morro da Providência e eles ocupam aquele morro massivamente.
Então há uma massa muito grande de soldados, aí calcula-se que 9 a 10 mil famílias foram para o Morro da Providência e se instalaram ali. E quando os soldados chegam no Morro da Providência, eles rebatizam o morro como Morro da Favela. Eles dizem, não, isso aqui não é o Morro da Providência, porque não tem providência nenhuma, talvez uma alusão a isso, a não providência do Estado ou do Exército, no sentido de eles terem suas casas próprias. Então eles chamam aquele lugar de Morro da Favela, em homenagem àquela planta que havia lá no Morro da Favela, em Canudos, quando eles foram para a sua batalha final lá naquele lugar. Conta-se que lá no Morro da Favela foi o local, em Canudos, em que eles instalaram, eles colocaram lá a matadeira, que foi um canhão poderosíssimo, capaz de destruir muita coisa, um poder de destruição altíssimo e que foi decisivo para que eles vencessem a batalha. E assim surge a primeira favela do Brasil, ali no Morro da Providência, que continua lá até hoje e vai continuar por muito tempo, e que foi rebatizado pelos soldados que regressaram de Canudos vitoriosos. Eles rebatizaram o morro de Morro da Favela. Bom, a obra que nós vamos utilizar para fazer o contraponto artístico aí dessa aula é a obra da Tarsila do Amaral, obra que tem o mesmo nome. Essa obra da Tarsila chama-se Morro da Favela, mede 64 por 76 centímetros, é uma obra de coleção particular, obra feita em pintura, é uma pintura sobre tela. Essa obra técnica é pintura a óleo sobre tela. Então, a Tarsila do Amaral pinta o Morro da Favela na fase mais madura, uma das fases mais maduras dela, é quando ela já tem uma experiência europeia, já teve contato com pintores internacionais. Aliás, a própria formação da Tarsila do Amaral é uma formação acadêmica europeia, teve contato com os movimentos de arte moderna na Europa, sobretudo com o cubismo, mas ela retorna ao Brasil. Ela não, depois da semana de 22, ela teve contato desse movimento extremamente importante para a história da arte brasileira, que foi a semana de 22, que dá ali o início do modernismo, né, o início, tecnicamente falando, o início historiográfico ali para o modernismo. E embora a Tarsila do Amaral não tenha participado diretamente da semana de 22, ela teve acesso às informações, sobretudo pela sua amiga Anita Malfatti, uma outra grande artista brasileira. Ela volta ao Brasil. Quando ela retorna ao Brasil, ela tem contato com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, ela se casa com Oswald de Andrade e ela pinta esse quadro, que é o Morro da Favela, na fase do pau-brasil, que é a fase em que a Tarsila do Amaral ela pega as suas influências europeias e ela aplica essas influências ao seu estilo pessoal, mudando aí as cores do seu trabalho e trazendo para o modernismo brasileiro uma arte muito própria. A Tarsila do Amaral ela pintou o Abapuru, que é a obra mais conhecida dela, e o Abapuru ela pintou para dar de presente ao seu esposo. Ela veio a se casar com Oswald de Andrade, como disse, e ela pinta e dá essa obra de presente a ele. Ele pergunta o que significa, ela diz: esse é o Abapuru, é o homem que come carne humana. E a partir daí o Oswald de Andrade ele inspira-se e escreve o movimento antropofágico, que dá que é um manifesto, né, um manifesto antropofágico. Ele dá as diretrizes para uma arte moderna brasileira. Ele cria ali a ideia da antropofagia, expõe essa ideia de antropofagia, que nada mais é do que uma arte genuinamente brasileira que pega essas ideias europeias, essas ideias modernas, essas ideias de vanguardas, como cubismo, expressionismo, dadaísmo, enfim, todos os ismos aí presentes na Europa e no mundo inteiro, que se espalhou pelo mundo. Então, os modernistas brasileiros, a partir desse movimento antropofágico, pegam essas ideias, incorporam essas ideias, as ideias próprias do Brasil, e trabalham temas relacionados ao próprio Brasil. A Tarsila do Amaral, nessa fase, ela pinta o Carnaval em Madureira, mas ela pinta também, ela pinta principalmente essa obra que eu escolhi para fazer esse contraponto, que é o Morro da Favela, onde ela aborda um tema nosso, que é a moradia em favela. Embora ela não aborde esse tema de uma forma crítica ou de uma forma engajada, ela trata o tema de maneira idílica, ali apresentando uma realidade bastante leve, bastante suave, com cores contrastantes, cores vibrantes, cores brasileiras, esse azul intenso do céu. Ela mostra ali, apresenta pessoas, ela apresenta trabalhadores, ela apresenta crianças, ela apresenta ali uma realidade de muita vegetação, e ela traz esse olhar mais leve
para uma realidade bastante complexa e bastante tensa, que é a vida numa favela, que é a vida no morro, que é a vida longe das ações do Estado, longe da proteção do Estado. Estamos falando do início do século XX, onde você viver na favela simbolizava a desassistência total do Estado. O poder do Estado ele não se envolvia com aquilo. Aquelas pessoas estavam largadas à sua própria sorte. E a Tarsila do Amaral apresenta, ao mesmo tempo, talvez podemos até entender de forma contraditória essa dureza, essa realidade de vida presente na favela. Ela traz isso com uma leveza e talvez querendo dizer ou querendo expressar que em meio a toda essa dificuldade há muita coisa boa, há uma beleza, há uma cultura dentro da própria favela de solidariedade. As pessoas estão interagindo na obra. Então nós percebemos esse olhar idílico, esse olhar bucólico, esse olhar leve, esse olhar livre das tensões. Isso porque a arte moderna ela não tem esse compromisso em representar a realidade como ela é. Isso é interessante, é um outro caminho interessante para a gente entender a arte moderna. Ela não apresenta a realidade como ela é. A realidade ela pode ser interpretada pelo artista, ela pode ser expressa de diversas formas, de diversas maneiras. E a Tarsila do Amaral encontrou essa abordagem idílica, essa abordagem mais leve para expressar o Morro da Favela, que foi a obra que utilizamos hoje para fazermos essa análise. O movimento antropofágico ele faz parte foi um dos movimentos mais importantes, aliás, o movimento mais importante da história da arte moderna brasileira, fincando ali suas raízes e dando muitos frutos para aquilo que veio a se tornar uma arte genuinamente brasileira. Bom, a Tarsila do Amaral foi a artista que nós escolhemos. Vimos hoje o conceito de favela, vimos hoje um pouco do contexto histórico em que esse conceito, esse título, esse nome favela surgiu e percebemos como o tema pôde ser abordado por uma das maiores artistas plásticas brasileiras, que foi a Tarsila do Amaral. E é interessante a gente sempre trazer uma reflexão de que a vida ela pode nos apresentar uma forma leve de ver. Então, a maneira como nós vemos a vida pode ser leve. E essa maneira, essa leveza em ver a vida, ela pode contribuir bastante para a questão da solidariedade, para relações mais humanas, para a resolução de problemas numa perspectiva mais tranquila, mas ao mesmo tempo sem perder a criticidade. Não quer dizer que ao analisar o Morro da Favela, a gente precisa entender que anular as tensões que existem na vida em favela, a vida na favela. Não, as tensões elas existem, mas precisamos analisar e ter um olhar que atenda a uma postura que vai nos levar a tomar decisões dentro dessa estrutura, tomar decisões dentro dessa realidade que é a vida dentro da favela, e decisões essas que podem mudar radicalmente outras vidas. Não quer dizer que um olhar idílico, um olhar bucólico seja de tudo negativo. Ele pode também nos trazer uma reflexão de, opa, não é bem assim, não é tão tranquilo assim não. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para modificar dentro dessa conjuntura. Tem muita coisa para buscar no sentido de que o Estado ele olhe para a realidade social aqui dentro da favela. Precisa de escola, precisa de postos de saúde, precisa de uma ação mais efetiva do Estado. Não estamos vivendo no século XIX, também não estamos vivendo no início do século XX. Estamos vivendo no século XXI e estamos vivendo as contradições do século XXI, e é preciso olharmos e tomarmos decisões pertinentes a este século, a este momento. Bom, essa é uma abordagem que devemos fazer diante de uma análise de uma obra de arte. A leitura da obra de arte ela é uma leitura aberta. Não há uma leitura única. A Tarsila do Amaral fez uma leitura idílica, bucólica, tranquila. Mas nós podemos fazer uma leitura crítica da realidade que é a vida na favela. Nós podemos fazer uma leitura crítica da quantidade de pessoas negras que vivem na favela e que elas são relegadas a sua própria sorte, não tendo educação de qualidade, não tendo saúde de qualidade,
não tendo emprego estável, vivendo à margem da sociedade literalmente, enfim, e que alguma coisa precisa ser feita para que haja um olhar diferenciado dessa mesma sociedade para dentro de si. E aí a gente aprenda com a obra de arte a analisar questões de cunho social e tirando as nossas próprias conclusões. É claro que tudo que eu falei aqui foi de uma maneira bastante generalizada, de uma maneira muito objetiva e muito sintetizada. É um resumo. Eu aconselho você ler bastante, busque as referências, leia, porque é isso que vai fazer você ter uma posição e uma postura mais crítica, tanto diante da arte, quanto dos conteúdos históricos, quanto diante dos diversos contextos sociais que nos encontramos. Se você gostou, deixa aí o seu like, um grande abraço, até a próxima, nos vendo no nosso próximo Trocando Ideias. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.